Conversando com Deus. Mentira. Ontem foi dela. Ai, vamos contar pra ela também, se vai contar pra ela. Então tá bom. Boa noite, vamos continuar o estudo. Estava ansioso para a sua chegada, porque a pergunta. Você vai ver que você acertou em cheio na pergunta a respeito do campo mental. Não terminei de preparar, falei, nossa, parece que ele acertou o que a gente ia falar. Pode eu vou dar o livro para ele, já que é um livro. Destino determinado. Vamos lá, gente, tem bastante coisa, vocês já vão ter que fechar a porta ali. A gente só vai embora quando terminar de estudar, ninguém vai começar antes. Tem aí bastante coisa para a gente ver hoje, para tentar terminar a reencarnação. Creio que nós vamos conseguir. Tem bastante coisa mesmo, e eu quero que não temos pressa. Então, surgiu dúvida, pergunta, bate-papo, vamos aproveitar que nós estamos aqui para aprender. Então, também aprendo com vocês. Então, pode parar, perguntar, vamos conversando. Sempre no site, para quem não conhece, conhecer, e para quem conhece, relembrar. Amanhã, as mensagens, palestras. Parece que tem texto. Devo ler depois? É bom. Porque muitas coisas eu não falo aqui. Na hora que eu faço a redação, transformo em palestra, mas tem coisas que eu esqueço de falar. E lá no texto vai ter. Então é interessante olhar o texto. A revisão rapidinho para a gente poder fazer a ligação. A maioria já viu. Corpo espiritual, do espírito. É para nós sutil, porém para quem está na outra dimensão, denso. Nós vamos ver um pouquinho mais isso. Apesar de denso, ele possui uma consistência porosa e plástica, ou seja, moldável. É uma matéria em outra composição, com outros atributos, diferentes daqui. O que inclui ser influenciada pelas emissões vibratórias da mente. Seria moldável. Matéria com outros atributos, além dos conhecidos nessa dimensão, altura, profundidade e largura. Quais são esses atributos? Não sei. Eu sei que esses atributos fazem com que a matéria seja moldada. São fatos. Quem sabe logo mais para frente eles revelam um pouco mais disso. Cada vez vai revelando. Na época do Kardec, não revelou nem isso. Agora ele revelou isso. Provavelmente vão revelar mais. Os pouquinhos vai revelando. Estudamos a respeito da programação das vidas, que tem as pessoas que estão nas regiões densas, elas vão sair de lá pela intervenção do ente querido, que seria a intercessão, ou vai seguir o padrão geral evolucionista. Ou seja, se você não quer ser uma pessoa boa, no mínimo tenha bons amigos, para você socorrer lá depois, porque senão você vai ter que seguir o padrão geral. Vai ser simplesmente a lei de causa e efeito, a lei da afinidade, e só tem os espíritos coordenando isso, mas não vai ter uma programação na sua vida. Vai seguir somente a lei da afinidade. Quem já tem um certo nível de evolução, da consciência do seu estado espiritual, das indivíduos que tem que resgatar, já consegue fugir desse padrão geral e consegue estabelecer uma programação mais detalhada da vida. E os mais evoluídos, mais detalhado ainda. Quanto mais evoluído, mais detalhado. Estou passando rápido e revisando, inclusive a revisão da revisão. Só para o pessoal ter o link, quem não veio, poder acompanhar. Se surgiu dúvida, pergunta. Do corpo físico, aprendemos que aqueles que já possuem um grau de consciência mais elevado, que possibilita a programação da vida, possuem uma grande preocupação com a preparação do veículo físico, seria o nosso corpo. Vimos que a pessoa, com o planejamento sobre o físico, pode programar alguma espécie de defeito genético, seja para se resguardar de alguma paixão, seja para resgatar vidas do passado. Pois aqui das observações, para discutir. Eu sou bonito fisicamente. Eu não estou falando aqui de quem é bonito, porque no programa daqui todos nós somos bonitos, principalmente minha esposa. Então, obviamente, não estou falando isso. Raciocínio é o inverso. E se há um problema genético, ele há por alguma causa, não é porque Deus quis, não é o acaso. Se há um problema genético, ou é uma prova que você estudou passar, por causa de alguma paixão que você tem, você quer melhorar ela,
nós vamos ver isso hoje, de karma que você tinha. Você quer passar por aquela dificuldade para resgatar a vida que você tinha. Então, o raciocínio é inverso. Por isso que a pessoa nasce corintiano, não é crente? Oi? Por isso que a pessoa nasce Não, o corintiano é aquele espiritualmente evoluído que escolheu ser o melhor do mundo. E objetivos do espírito? Por quê? Aí vocês falam, o que eu quis ressaltar? Que quando você está lá no mundo espiritual, ou seja, na outra dimensão, você está planejando a nova volta ao mundo material, o objetivo do espírito não é para aqueles que programam a vida, ou seja, ter uma evolução maior, não se resume a ser bonito, a ter dinheiro. Ele está preocupado em se desenvolver naquilo que ele desenvolveu, intelecto e moral. Eles até falam no livro dos Espíritos que é como se tivesse uma montanha, se subisse uma montanha, visse todo o caminho que tem para percorrer. Ah, cara, naquele sentido, desce e percorre. Então, é nesse sentido. Até porque a maioria das pessoas ficam bonitas ou feias ao decorrer da vida, né? Agora de plástico, robótica, muita coisa. Então, não quis dizer isso, porque às vezes o pessoal não está querendo dizer que tem a saúde perfeita porque não é evoluído, não escolhe, não. Não estou falando isso. Estou falando que os objetivos dos espíritos não se preocupam com isso. Até porque nós vemos que grande parte vem da genética dos pais. A anatomia vem da genética dos pais. Ele vai estar programando questões relacionadas com a vida dele. Ficou bem claro isso? Alguma questão sobre isso? Então, há o planejamento do corpo físico segundo as necessidades e interesses, respeitado o estágio mental da pessoa, mas há também a influência da hereditariedade dos pais e até mesmo da mente da mãe. A mãe influencia, nós vamos ver isso hoje. Vamos lá. Eu falei que você tinha acertado aqui na questão. O corpo mental é tudo mesmo. O corpo mental é o corpo físico. Primeiro uma explicação técnica para a gente analisar o vídeo. Como sabemos, o corpo mental é um campo magnético formado pela emissão e recepção de vibrações da e pela mente. Vamos se lembrar dessa aula, né? Nós temos uma mente que se vibra incessantemente, ela não para, não é um momento de vibrar. Em atrito da matéria com o cérebro, tem matéria em todo lugar? Tem. Para vocês da Terra hoje já está reconhecendo isso. Então há matéria em todo lugar. Esse atrito, dessa vibração, dá origem ao campo mental, que nós chamamos de corpo mental. Seria um envoltório mais sutil que envolve o espírito. Ah, e quando você está encarnado, você tem um corpo mental? Tem, tem o tempo todo, não deixa de ter. Então vocês veem os artistas desenhando, né? Aquela voltinha aqui, como é que chama? Aurel, os médicos que conseguem ter a percepção de ver a hora que a pessoa é boa, é ruim, é a energia que está vibrando na pessoa, o campo mental dela. Não deixa de ter um. Aqui fica tudo. Esse corpo mental, estamos junto à matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal, ou seja, a matéria que constitui cada plano de existência, sempre a mesma, dá origem à formação do corpo espiritual. Ou seja, a vibração mental dele, em atrito com a matéria, já forma o corpo mental. Só que não dá para ficar vivendo o corpo mental. Esse corpo mental entra em sintonia com a matéria que forma o plano de existência, a dimensão, e dá origem ao corpo espiritual, que nada mais é que o corpo usado na outra dimensão. Se a gente tivesse lá, a gente estaria chamando de corpo espiritual, então é o corpo. É o corpo usado na outra dimensão. Porém, para ingressar na nossa dimensão, chamada de terceira dimensão, com a matéria em condição mais densa, é necessária a formação de um terceiro corpo, que nós chamamos de corpo físico, corpo usado aqui, nessa dimensão. E como se dá isso? A influência do corpo mental para a formação do corpo físico. Aqui está praticamente a explicação da lei de causa e efeito. Nessa questão. Nós vamos ver. Por isso que eu falei, isso é tudo perfeito. Primeiro, tudo, absolutamente tudo que fazemos fica registrado na nossa mente. Tudo. Psicologia é psiquiatria, já estuda isso, né? Consciente,
consciente, nomes técnicos lá, não sei. Mas tudo fica registrado. Tudo. É tudo. É tudo. Dessa encarnação. De todas. Somente registra tudo. Sempre. Ela nunca deixa de registrar. Sempre está registrando tudo que acontece. Para a gente se compreender didaticamente, para entender aqui. Quando praticamos um grave erro em nossa vida, esse registro fica em nossa mente. Esse erro. Guarda, nem que seja lá no inconsciente, mas fica guardado. Nossa mente mantém-se em constante vibração. Assim, o corpo mental possuirá o registro. Sua mente está registrando aquilo, está em vibração. O corpo mental, de sua forma, está lá pontinho, registrando aquele fato. E ao formar o corpo espiritual, esse também possuirá o registro. Por quê? Imagina um pontinho preto, está lá o corpo mental, está lá registrando, está em vibração, está lá o registro. Vai entrar em contato com a matéria e formar o corpo espiritual, vai estar lá registrado, não vai apagar. Porque o corpo mental dá origem ao corpo espiritual, então vai estar ali. Quando a pessoa planeja a nova vida, considera os registros que existem em seu corpo espiritual. Por quê? Porque eles conseguem ver o registro que tem para quem está planejando. Puxa lá a capivara e vê. Aqui está vendo, não tem negação, você fez isso, aquilo, está vendo aqui no seu registro? Então, vamos resgatar isso daí? Ou, está vendo aqui, você tem uma vaidade excessiva, você não acha que é bom se resguardar de tal vaidade, tendo algum probleminha genético, alguma coisinha assim? É não só vai nascer daqui, mas alguma coisinha que vai ajudar ela a lutar contra essa vaidade excessiva. Enfim, eles sabem os registros na mente, que ele reflete no corpo espiritual. E os espíritos que estão lá, que trabalham, então todo mundo vê de todo mundo? Não, aqui não. São pessoas que já estão habituadas a trabalhar com isso. Já falo aqui que a matéria ela é moldável. Então eu chego lá e falo, quero minha casa, uma casa suja. É que é uma lanterna verde. Não, não é isso. Lá tem arquiteto, tem engenheiro, os responsáveis que sabem lidar com a matéria para determinado fim. Assim como tem aqui. Então, no caso da pessoa que escolheu vir com uma perna defeituosa, porque lembra, nós estudamos, porque ela possui registro mental de amor próprio excessivo e visa algo que possa criar esse desvio mental quando imerso na matéria densa. Eles viram o corpo mental dela e tinha esse registro. E ela ficou preocupada e aceitou a sugestão daqueles que entendem o assunto e viu que tem probleminha na perna para ajudar a combater esse defeito dela. E o karma? É a mesma coisa. Ele fica registrado na sua mente, registrado no seu corpo mental, registrado no seu corpo espiritual. E na hora que você vai programar a sua reencarnação, você pode escolher já resgatá-lo, expurgando aquele registro. Como isso é feito? Nós que não vamos saber. Mas é assim que eles explicam. Assim, quando vai reencarnar, o planejamento do corpo físico considera o registro existente no corpo espiritual para que a lei de causa e efeito seja respeitada, e porque o perispírito, ele também possui esse registro, é o modo do corpo físico. Então vamos imaginar que eu não planejei nada, eu vou reencarnar. Vai estar ali o seu registro do corpo perispiritual. Espiritual. Ele vai influenciar na formação do seu corpo físico. Vamos imaginar, a Luana ressaltou, eu não tenho nenhuma predisposição para ter câncer do pulmão, mas era mais fumado. Eu desenvolvo câncer do pulmão. Não estava programado isso para minha vida, foi meu livre-arbítrio que causou a doença, que lesou meu corpo físico, que é interligado ao corpo espiritual, e lesa o corpo espiritual. E ocorre até o chamado suicídio indireto. Você se suicidou. Demorou, você se suicidou. Quando você condenava isso com bebida e outros vícios dele. Quando você desencarnou, aquele registro está no seu corpo mental, está no seu corpo espiritual, está na sua mente. Se você não planejar, vamos imaginar aquelas pessoas que não planejam, vão pela lei naturalmente causa e efeito. Quando ela reencarnar, aquele registro vai influenciar na formação do corpo físico. Aí ela vai vir com a predisposição ao vício e à doença, que ela vai desenvolver uma outra. Vai expurgar o que ela causou na outra. Lei de causa e efeito. Sempre agir.
Nunca deixe perdido. Suportando as mazelas do corpo físico, causadas em boa parte pelos erros passados, a pessoa exclui aquele registro somente, alcançando a remissão. O pessoal fala. Como é formado o corpo físico na concepção? Aí novamente é um corpo mental. A pessoa, no momento da concepção, une-se ao óvulo fecundado no seu campo mental, automaticamente, por meio do magnetismo, seleciona os genes necessários para o desenvolvimento do corpo físico conforme planejado. Na hora que junta ao óvulo, o campo mental funciona bem um radar, que vai selecionando os genes conforme a formação do planejamento. Assim, temos que o planejamento do corpo físico é, na verdade, um molde mental feito pelo espírito encarnante. Não é aquela coisa, está um papelzinho lá, né, ele põe aqui no data show, está lá na cena, e ficam construindo. Não. É tudo na mente. Tudo ocorre na mente. A gente estuda isso de forma didática para entender, até porque no nosso estágio a gente quer materializar tudo, a gente quer trazer tudo para o nosso dia a dia. Percebe que lá é outra dimensão do nosso tipo de vida. O molde mental fica na mente do perispírito. Isso influencia o seu campo mental. E além de selecionar os genes relacionados ao planejamento realizado, escolhe também os genes ligados à sua personalidade e ao seu passado, aqui inclui inteligência, memória, inclinações morais e toda a experiência que possui vidas passadas. Por quê? Porque está tudo na mente dele. Estando tudo na mente dele, na memória dele, em vibração, está tudo no seu campo mental. Na hora da junção com o óvulo, ele já seleciona todos os genes ligados a isso, para o desenvolvimento do corpo físico, seja resguardado tudo como que a pessoa tem. Nós guardamos um pouquinho das vidas passadas. Já tem algumas facilidades que eu trago vidas passadas, tem algumas dificuldades que eu desenvolvi no vida passado, porque está lá guardado, está lá tudo guardadinho. Como que está lá guardado no seu cérebro físico? Porque o campo mental já selecionou, já gravou tudo ali. Ficou tudo gravadinho no corpo físico. E onde que entra o tal dos espíritos construtores? Ao longo das 3 primeiras semanas, eles trabalham com auxílio para que todo o procedimento alcance seu êxito, formando seu corpo físico conforme planejado. Eles auxiliam o espírito em todo esse trabalho. Mas, quanto mais evoluído for a pessoa, menor será o auxílio desses espíritos. Porque quanto mais desenvolvido intelectualmente, moralmente, maior desenvolvida a mente da pessoa, menor é necessário o auxílio. Ela mesma consegue fazer tudo. Vamos ver que no desencarne também só ocorre. Quanto mais desenvolvido, menos precisa de auxílio. A pessoa faz tudo sozinha. Como o mental dela é desenvolvido. Vamos analisar agora o livro. Missionários da Luz. Entenderam todo esse procedimento? Tem nenhuma dúvida? Tem? Observação? Concorda? Tá vendo? Tem PPA. A processão. Todo espírito, todo órgão, formulário, qualquer concepção, passa por isso. Qualquer concepção que tenha o fim de nascer alguém. Nós vamos ver agora o procedimento missionário da luz. Imaginar o óvulo fecundado congelado lá na clínica. Não tem espírito lá congelado junto e esperando 10 mil anos. Quando for ter a concepção no útero da mãe, aí o espírito vai se ligar ali. A minha pergunta é, por exemplo... Até aquele momento que eles congelam, eles não congelam já com o desenvolvimento, selecionando, eles congelam só na junção. Porque eu estou pensando no caso do aborto, agora estou meses, 2 meses. O aborto a fundo, nós vamos estudar mais para frente, porque tem um livro dele que ele trata bem específico para tudo. Porém, tudo isso que nós falamos, que nós vamos ver, pode dar errado? Pode dar errado. Claro que pode dar errado. Nada é uma lei perfeita. Nós estamos estudando
um pouco do que eles trouxeram. Eles falam, nós não estamos explicando tudo. Eles falam diretamente. Tem muito mais para explicar, mas não dá para vocês entenderem hoje. Experimentar. Tem tais coisas que não dá para explicar, só tem que esperar. Antigamente o pessoal falava da reencarnação, falando Kardec, falando da reencarnação, mas não explicava nada do procedimento. E André Luiz explicou um pouco do procedimento. Mais para frente, os novos livros vão explicando mais um pouco. Assim vai desenvolvendo a consciência nossa. Mas um dos abortos que ocorre espontaneamente é quando está errado aqui no planejamento. Planejando tudo. Né? Então, mas aí o reencarnante não conseguiu formar o corpo físico, ou os consultores, ou a mãe não foi diligente o suficiente para ajudar o filho, ou houve um ataque espiritual na formação do corpo, e aí tanto a mãe, os pais, quanto o filho tem o merecimento de não passar por uma reencarnação com o corpo não da forma que havia previsto. Então é abortado o procedimento de reencarnação, para que novamente, você vê, nesse caso, um merecimento do espírito por não passar pela dificuldade que surgiu. Ele pode desistir? Pode. Tanto a mãe pode rejeitar o filho, quanto o filho pode ficar com muito medo de entrar e não entrar mais. Mas aí aí causa efeito. Né? Tanto a mãe também rejeitar o filho, quanto o filho conseguir o poder da mente dele causar o aborto, por não querer mais reencarnar, ele causou um mal. Aí isso depois vai ter que pagar. Causa efeito, né? Ninguém vai mandar pagar, fica na mente dele. E é isso que nós estamos vendo. Por pode ocorrer também que na própria trajetória da mãe esteja essa programação passar por a perda. Não, sim. Tem 1 milhão de hipóteses para o aborto depois. Muito. Só expliquei, tem aborto, tem várias hipóteses. Qual tem encarnação, tem várias. Nós estamos dando uma para mulher uma de consciência. Mas aí fica esse registro, um dos abortos espontâneo, um dos motivos é esse. O planejamento deu errado. Então vamos abortar o planejamento. Inclusive, qual é o único caso que o Espiritismo legitima o aborto? Fala, tá legal, pode fazer. Quando coloca em risco a vida da mãe. Qual? Quando coloca em risco a vida da mãe. Não coloca em risco a vida da mãe. Porque pela lógica, é melhor você dar prosseguimento para uma vida que já está ocorrendo e interromper uma que ainda nem começou na prática, do que o contrário. Então, o único que o Espiritismo fala, que seria legal o aborto, seria no caso de risco de vida da mãe. Todos os outros casos não seria correto abortar. E o anestésico, né, que o pessoal já perguntou. Isso teria que ser ponto vivo, não dá. Ou a mãe tem que passar por isso, muitas vezes tem um espírito junto àquele corpo. É que tem muita coisa que eu teria que montar um curso de estudo macabro do espiritismo. Estudar as zonas densas do umbral e do abismo que ele vai estar falando. E aí começa a levar para o medo e não do conhecimento. Aí existem espíritos que entram num tal, nós vamos ver o corpo amoldado, entra em tal estado de obsessão, isso passa milênios, que todos os órgãos dele param de funcionar, tudo para de funcionar, isso é um ovoide, nós vamos estudar os ovoides. Eles falam, é uma consciência boa. E o reencarne compulsório, e ele não tem como viver no mundo físico, mas ele vem. E uma das formas usadas para despertar essa consciência dele é os ancestrais. Ele vem, não tem nem condições de formar o corpo físico, mas ele está junto ali. Naquele tempo de 9 meses, 7 meses, 8 meses que ele está junto, ajuda a despertar a consciência dele. Um pouquinho, ele vai voltar para o hospital, um pouquinho desperta, vai voltar, vai voltar. Vai 10 vezes? Não, vai centenas, levou milhares para daquele jeito. Mais milhares para ele sair daqui estado. Então, o único caso seria mesmo. Mas vamos ver isso bem específico quando tiver uma bolha. Tá? Mas já ver todos esses casos bem específicos. Vamos ver a questão dos ovoides mais para frente. Mas tem muita coisa que não dá para falar abertamente. Para a gente não sair. Vamos ver o caso aqui do Sigismundo, nosso amigo. O nome do meu futuro filho. Olha que legal. O pai não estava aceitando o nascimento da criança.
pai não queria. Que em outras vidas, ambos foram inimigos. E apesar de reconciliar no mundo espiritual, agora encarnado, o pai apenas lembrava das brigas, por questão de afinidade. Ele viu os por eles se desdobravam na hora do sono, ele viu o Sigismundo e ficava com muita raiva, ódio dele. Não se lembrava que ele ia se reconciliar na outra dimensão. Então ele não estava querendo, não aceitava ele nenhum. Daí nós já podemos concluir o seguinte, eles explicam isso. A aproximação da criança começa muito antes da fecundação. Ela já se aproxima do casal muito antes. Já começa a frequentar a casa, vai lá visitar o pai, a mãe, principalmente a mãe. Porque todo dia, todos os dias, nós dormimos. Nós dormimos um terço da nossa vida. Não, noite passada eu sonhei a noite inteira. Aí você vai colocar no papel e não dá 2 minutos. E você está falando que sonhou a noite inteira. Nós não guardamos nem 1% de tudo que nós vivemos durante o sonho. Tem o sonho só do inconsciente, mas tem a vivência do espírito. 98% dos seres humanos não se lembram efetivamente do desdobramento. Nós lembramos do desdobramento, chamado de desdobramento consciente. Grande maioria é desdobramento inconsciente para o nosso estado. Aqueles que são conscientes falam que a Terra, quando chega à noite, se torna um verdadeiro hospício, porque os inconscientes, se não estão em uma vibração boa, vão procurar sua afinidade. E na hora que se desprende do corpo, vai lá para os lugares do mundo, procurando sua afinidade. Por isso é importante desenvolver e manter o padrão alto. Essa é a menor dúvida. E principalmente nesse sono, que o espírito que virá como filho do casal se encontra. Sim, se aproxima da mãe. Em regra, começa bem antes, já começa a visitar, já começa a conhecer, relembrar a programação sobre programação. Começa antes, com o pai e com a mãe. No caso aqui, o pai não estava querendo. É uma dor de cabeça. Não sabia conscientemente. Inconscientemente ele sabia, ele tinha medo. No livro ele narra que via aquele espírito e sentia que era um monstro. E para ele, vou contar toda a história, mas o Sigismundo matou o pai em reencarnação. Então para ele era um inimigo muito forte, ele via a questão da afinidade, ele não se lembrava de ser reconciliado e programar a reencarnação. Ele sentia a vibração dele e na hora ficava morrendo de medo. Aí depois de vários encontros, o mentor do André Luiz, que é um espírito mais evoluído, ele, num dos desdobramentos, ele tira como se fosse tirar uma das travas da mente do pai para ele relembrar que aquele espírito, que aquela reconciliação, para poder quebrar essa afinidade. E aí o André Luiz pergunta por que era necessário convencer o pai de aceitar a criança, já que era inconsciente. Porque consequentemente de nascer, ele ficava convencendo ele. Deixa o pai conversar com ele. Aí ele vem e explica. Cada homem, como cada espírito, que é a mesma coisa, é um mundo por si mesmo. Isso daqui, vocês não têm noção com essa frase, ela é profunda. Nós vamos estudar isso em umas semanas. Cada pessoa é um mundo por si mesmo. Literalmente. E cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios do sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito dos elementos atmosféricos, esse mesmo céu procedem faíscas destrutoras. Você viu uma metáfora dele aqui falando na nossa mente? Eu vou falar direto do negócio de falar. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivos para as comunidades celulares que a servem, intoxicando os genes do caráter dificultando a ação. A raiva do pai, o ódio do pai era tanto, lembra que nós falamos que o campo mental vai escolher, vai selecionar os genes que estão ali. A raiva dele era tanto que a formação da contribuição genética dele estava horrível.
Na hora de formar o corpo mental e selecionar, não ia achar que selecionar. Não ia conseguir achar a urgência que precisava. Então eles precisaram resolver, porque ele tinha nele esse bem, para passar por isso, para alterar a consciência do pai dele. E no caso, o pai dele era um espírito de consciência até que evoluído, mas diante da afinidade de ódio, quando ele via o Segismundo, ele se transformava. E aí levava isso para o dia a dia, inclusive acordar. Então, depois de alguns encontros, eles voltaram a se reconciliar, realizando o perfeito processo. Depois da reconciliação, o André Luiz narra até que quebrou o perispírito dele, como se saíssem as roupas. Revelou que era um espírito até de grande escalão. Mas na hora o ódio, a raiva dele era tanto que deixava denso o espírito dele e isso reflete no corpo físico. Pois é, aí passaram algumas semanas, foi no mesmo dia, né? Como eu disse, davam dias o pai conhecendo, os pais conhecendo. Eles voltaram para acompanhar a imersão na terceira dimensão. Chegando lá, o André Luiz verifica que há forte ligação vibracional entre o filho e os pais. Ele percebe que há uma ligação fluida, vibracional muito grande entre o filho e os pais. E explica, desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta dos pais. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que o consolidou em nossa esfera. Através aqui ele está falando o seguinte: desencarnou, está lá, o corpo espiritual, vou falar para vocês, é um corpo. E com a vivência naquele outro plano de esfera, outro plano de existência, na outra dimensão, ele vai assimilando elementos naturais daquele plano. Para ele reencarnar, ele perde parte desses elementos, que é original daquele plano, aquele outro tipo de matéria. Ele tem que se livrar dela para voltar para essa. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. E ele perdendo esses elementos, ele fica ainda mais fluido e ainda mais plástico. Os elementos que ele adquiriu durante os 30, 40 anos que passou na outra dimensão. Aí a Luiz pergunta: mas o organismo perispírito de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da costa ao desencarnar da última vez? Sim, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista da nova alimentação de novos hábitos em meio muito diverso da outra dimensão, incorporou determinados elementos em nossos ciclos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Vocês percebem? Que há um desencarne do outro lado para voltar aqui. Notamos aqui uma importante diferenciação. O corpo espiritual, após o falecimento e a volta de missão vibratória, conhecida como mundo espiritual, diante da vivência em outros planos de existência, assimila outros elementos, que o torna mais adequado. Eu vou explicar para vocês. Vivendo lá, ele vai assimilando, a alimentação é outra. Às vezes ele narra ainda por cima, não de forma bem explicada, que somente o sistema digestivo e os órgãos sexuais são diferentes. Há uma pequena mudança. Só outra alimentação, só outro tipo de vida. Afinal, o corpo, veículo do espírito naquela dimensão, onde irá trabalhar, estudar, tudo isso aqui. Namorar, casar, o espírito faz sexo, faz, não tem. É você, não tem encarnação. A alimentação é diferente, a digestão, consequentemente, também é, como são todas as demais funções orgânicas. Muda a matéria e muda a função orgânica. Então, para reencarnar, o corpo espiritual precisa readquirir as características da nossa dimensão vibracional, com toda a plasticidade inerente. O corpo espiritual, nosso corpo é denso, nosso corpo espiritual, ele volta a se tornar um pouco mais fluídico para fazer a interligação entre o campo mental e o corpo físico, entre o espírito e o corpo físico, com o descarte de elementos assimilados
ao longo da vida. Daí a questão, das questões curiosas, né? Então tá bom, tá toda essa equipe lá, eles lá umas 15 pessoas, tá todo mundo ali no quarto, você não vai lá, você consegue. Ah, você tem que ter uma união sexual. Às vezes pergunta, mas aí, que alguém vai chegar lá? Ficar assistindo? Né? Como assim? Não é, né? Obviamente não é necessária a nossa presença no lado do meu celular. Celular? Não, celular? Não é células, né? Tá, mas não quis dizer no sexo. Não é necessário a união sexual. É na hora que Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares e bases retas. Vamos ver isso aqui também. Invioláveis. Vamos entender isso aqui futuramente. Se eu conseguir explicar sem ficar vermelho, mas vamos entender. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união sexual. Não é na hora. Tem todo o percurso até chegar ao óvulo. O elemento masculino deve fazer extensa viagem até atingir seu objetivo. Então não é necessário estar lá. Eles vão depois. Acabou já. Vão lá depois. Fiquem tranquilos. me diz que da... As bases retas, vamos ver a diferença no lar de base reta e no lar de base reta. E diz que o genzinho do masculino dura 24 horas dentro do corpo da mulher e o feminino 48. Aí, Então, né? por isso que tem mais E a união se dá horas depois. A união Então, dos ela pode espermatozoides ficar 2 e dias óvulo, depois de ter tido a relação. eles vão lá na hora da união. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispírito. Nossa, agora vai começar um pouquinho de ficção científica. Né? Nós temos aqui um homem querendo reencarnar como criança. Perdemos elementos. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de ser do mundo estava sendo eliminada. Da forma, são mais elementos. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificam as operações magnéticas, tornava-se mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vagos, menos lúcido. E aí eles determinam por Sigismundo fazer um monte de mentalização a respeito do molde mental dele. Um tempinho lá falando mentalistas, com os espíritos, os doutores corrigindo ele. Compreendi que o interessado, a criança, precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito do ano. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre, ao mentor dele, e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Sigismundo tornava-se reduzida. Isso aí? Mas nessa redução não perde perispírito. Não, é o perispírito dele que vai. Ficar diminuindo. É o perispírito vai. O corpo espiritual. Se nós já vimos que o corpo espiritual, composto de outra matéria, permite que o espírito, remitente no mal, transforme o seu corpo, uns chegam a assumir aparências monstruosas, que a Bela fala, não posso descrever, porque se eu descrever vai impressionar vocês. Não é me permitido descrever. Na época dele, hoje tem alguns médicos que descrevem. Robson Pinheiro, Divaldo, eles já descrevem, mas aqui é 1950. Naquela época não foi permitido a ele descrever. Alguns outros já escrevem. Tem o abismo do Heidegger. Ele é forte, ele quer ler. Ele vai descrever, aí ele descendo o abismo. Então ele descendo o abismo, narrando o que ele vê lá. Então, daí nós podemos compreender isso aqui. Ele está reduzido. A operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral, seja todo mundo lá, para que se efetuasse a redução necessária. Sigismundo parecia cada vez menos consciente. Não foi assim. Não. Foi magnético. Demorou. Teve um tempo, esforço. Não faz mais. Não nos fixavam com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Isso
Ele foi perdendo a consciência conforme a forma espiritual dele foi reduzindo. Isso você pode entender quando nós pensarmos que uma criança de 1 ano, quando dorme e há o desdobramento, a forma, o corpo espiritual dela é uma criança. Não se desdobra e aparece uma adulta. Não. É um espelho. Se desdobra e aparece a criança. Uma criança de 5 anos se desprende, é uma criança de 5 anos, uma criança. Não é de adulto. Por fim, o grande assombro meu, André Luiz, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se a de uma criança. Aqui é uma explicação. Como eu disse, foi em 1950. Nem os espíritas estudavam isso. Infelizmente, hoje, muitos espíritas não estudam isso. Então, ele usou o termo criança, mas depois as outras obras de outros médios explicando o procedimento, deixou claro que se refere ao feto. Fica pequeno mesmo, também não feto. A forma do espiritual dele. Fica uma criança. Para juntar o corpo da mãe, não fica uma criança. Então, fica para a mãe. Mas ele usou esse termo para não assustar tanto. Já assustava um pouquinho, né? Mas para não assustar tanto. Mas hoje nós sabemos que volta ao tamanho de um feto. Tem uma ressalva. O corpo espiritual possui outros atributos porque é formado de matéria em escala. Matéria essa, como disse anteriormente, é moldada, suscetível à influência da mente, podendo não só ser reduzido, mas deformado, como ver futuramente os hormônios. Bem interessante. E aí ele ficou espantado, obviamente. O Dragão estava vendo pela primeira vez aquele fenômeno. O que é isso? Bruxaria? O que está acontecendo? Ficou espantado. Imagina, eu falaria isso. Eu não sei. Mas aí o mentor dele fala: quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, ser prolongada a operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leite, se tornam francamente irreconhecíveis. Devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo espiritual. Está falando, você estranhou isso de reduzir? Mas vamos imaginar lá como você vai desencarnar. O que ocorre com as pessoas que desencarnam de morte morrida. Né? Demora para desencarnar. Ela realmente fica irreconhecível. Demora. Realmente é que elas precisam passar por isso. Nós vamos ver depois. E após esse procedimento, eles fazem esse procedimento magnético, reduzem, vocês vão bem pequenininho e entram no quarto. Isso já foi horas depois. Aí não houve a concepção, mas já estava dando o procedimento. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, sobre a outra dimensão, haviam enchido a câmara de flores de luz. Não dá para descrever tudo aqui, senão eu estou lendo para vocês, mas eles narram uma cerimônia muito bonita. Todos os amigos vão lá se despedir, seja os amigos dele. E o lugar fica realmente enfeitado de flores e tudo mais, a parte do casal. Eles consideram como uma bênção, né? Uma possibilidade de redenção. O espírito, seja irmãos, fica com medo. Eu falei, tem que resgatar um monte de coisa, vou voltar para a matéria para esquecer. Se eu falhar novamente, tem que resgatar. Aí o pessoal dá força para ele. Muitos amigos do mundo estavam ali, na cerimônia de reencarne. E, após linda prece realizada pelo mentor da André Luiz, o bebê foi entregue para a mãe. Ou seja, o casal estava desdobrado no mundo da cerimônia. É sempre assim? Não. Imagina que houve união sexual e sai para viajar. Não tem desdobramento, vai ter, ele vai ser desse jeito. Nós estamos analisando um caso. Né? Tem que dorme depois, então, né? Por isso que eu vou ver depois. Aí deu filhinho, para ter essa cerimônia bonita, dorme. Dorme depois. Mas, obviamente, não é todos os casos. Acho que depende também de encarnação compulsória. Claro, também não vai ter assim, não. Vamos ver casos depois de. Nós estamos vendo um caso mediano bonito. Né? Um caso mediano. Mas, óbvio, que cada caso é um caso. Vai mudar. Cada casinho. Nós estamos vendo um caso para ampliar as consciências.
Como eu disse até hoje, estudamos só, até hoje não, até 1950, estudamos só o Kardec, nós sabemos da reencarnação. Nós não sabemos nada de quando ela ocorria. Com o André Luiz nós passamos a conhecer um pouco como ela ocorre. Com as novas obras nós estamos conhecendo um pouco mais. Daqui 100 anos então, os princípios interessantes expectando. Então, cada vez vai ampliando o conhecimento. Então o bebê foi entregue para a mãe, que o abraçou amorosamente, iniciando uma ligação profunda entre os corpos espirituais dos dois. Fluidicamente, já estava uma ligação. Na hora que ela recebe a criança e abraça, essa ligação intensifica muito no corpo espiritual da mãe e da criança. Após esse procedimento, o parto foi esvaziado, ficando apenas os espíritos responsáveis pelo procedimento de encarnação. A essa altura, o só o Alexandre, o André Luiz e os espíritos estavam acompanhando, como se fossem os médicos. A mãe voltou para o corpo e despertou com a sensação de alegria, que não sabia explicar. Por quê? Porque o cérebro físico não guarda todas as informações da vida paralela. Eu vou explicar para vocês. Não guarda. Nós vamos estudar isso bem a fundo. Já é difícil conviver com uma vida, né? Mesmo com isso. Dorme um terço da nossa vida. Se você chegar aos 60 anos de idade, você pensa que dormiu 20 anos. Dorme bastante tempo. A gente dormiu mais. Não deveria de 50 anos de uma pessoa. Porém, o que parece que terminou, ele estava no início. Após perceber a ligação magnética dos corpos espirituais de mãe e filho, André Luiz passou a observar o fenômeno que ocorria na terceira dimensão. Ou seja, estava ocorrendo lá mesmo, na nossa dimensão, depois da ligação. Isso no organismo da mãe, através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos, espermatozoide, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória. Alexandre, o mentor, identificou mais apto, geneticamente, fixando nele seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Nós falamos que o campo mental seleciona o gênero. Então, os espíritos estavam ali auxiliando o procedimento, esse daqui é o mais ácido. E deram uma ajudinha ali magnética para ele para correr mais rápido no caminho. Pode dar errado? Pode. A gente falou, amor. Espontâneo pode ser algo que deu errado, não tem como arrumar. Mas em regra vai ser. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha. Depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando um pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. 4 minutos. E aí, o Alexandre pegou o Segismundo, a forma dele, que estava então nos braços da mãe, apesar dela ter. A outra pergunta. Ela estava ali. Porque eu entendi, depois que ele abraçou ela, ele já ficou ligado ao corpo espiritual dela. Então ele pega e traz ela para o bem. Experimentar ela para o bem. Você está ligado ao corpo espiritual, ele pega e ajusta para o bem. Sobre aquele microscópio globo de luz, que ele passou na realidade da luz, impregnado de vida. Eu observei que essa vida latente começou a movimentar. Como ele trouxe o corpo espiritual do Segismundo para o lugar do óvulo, houve uma ligação entre as duas dimensões. Como isso ocorre? Não sei. O André também me explicou. É uma das horas que ele fala, não está na hora de vocês saberem. Mas para frente vocês vão saber. Poderia inventar alguma coisa, pode estar na nossa curiosidade, mas ele disse que não pode saber. Mas a questão é, ele pega o corpo espiritual reduzido e ajusta ao dentro da mãe. E ali começa esse movimento do corpo físico. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto que a forma reduzida de Segismundo, ou seja, o perispírito dele, o campo mental dele, como vigoroso modelo, atuará como imã entre as imagens de ferro, dando a forma consistente a sua futura manifestação no cenário da força. Ali começa a seleção.
selecionar o genes, começa a desenvolver. E a forma que ele foi reduzido serve de molde para o desenvolvimento do corpo físico. Entendeu? Oi? E começa os desejos do estranho da mulher. Começa a desenvolver, ele gostava de manga, e a mulher passa a gostar. Não sei. Está faltando um Big Mac. Assim, vemos que o campo mental do mundo, conforme explicado, utilizando-se da atração magnética natural, selecionará os genes necessários para o desenvolvimento e formação do corpo físico. Entenderam? Está claro isso? Após o decorrer da gestação, o feto se desenvolve naturalmente, respeitando os modos mentais do reencarnante, considerando todas as exigências mentais, como disse no início, bem como a genética dos pais e a influência mental da mãe. A mãe tem que se manter em equilíbrio, porque ela influencia diretamente na formação do corpo, porque o perispírito do filho está interligado ao perispírito da mãe, não só a ligação física, mas a ligação espiritual também. Agora, a formação do corpo espiritual. Então, ela influencia o pensamento dela. O pensamento dela emite vibrações e vai direto. E os espíritos construtores auxiliam, principalmente nos 21 primeiros dias. Há, inclusive, proteção espiritual para evitar o ataque dos espíritos inferiores. Eles têm ataques inferiores? Tem. Ali é uma criança, mas é uma criança que já viveu centenas, milhares de vidas. Ou seja, que no nosso estágio provavelmente vai ter até inimigos. Então é normal que atacar, para prejudicar. Então o lar da família tem que ser muito bem resguardado. Os espíritos amigos procuram ajudar, mas o pai e a mãe tem que ajudar também, mantendo oração, mantendo harmonia, fazendo o lugar do lar, que assim vai mantendo a harmonia do ambiente, impede que os espíritos venham a prejudicar o desenvolvimento do feto. Uma comunicação, o espírito falava: vocês acham que é uma criança, mas ele é um grande amigo meu, ele fez muito mal em outra vida. Então, nós aqui também é encarnação. Opa. É sempre dessa forma? Olha aí. Não. Claro que esse é um caso narrado, tem outro, esse é um caso maior que você. A gente poder entender um pouco como é que funciona. Jesus. Mas são dois. Esse negócio é complicado. Você duplica, trilha. Pois é. Aí é tudo isso que nós narramos esse papo. Mas, obviamente, vai ter outras características do procedimento. Nós precisamos entender o quê? Precisamos apenas um caso para ampliar um pouco a nossa consciência da complexidade do procedimento. Que envolve uma pessoa sair de uma dimensão e entrar na nossa. Como eu falei, até então nós sabíamos da reencarnação, mas não tinha a mínima ideia de que isso ocorria. Já foi o primeiro a trazer. A ciência terrena não comprova isso. Não, mas ela vai comprovar. A ciência devagar, ela mas ela tem que ser devagar. Ela está no ritmo dela. Porque no ritmo dela, devagar, ela vai formando bases e não tem como depois você destruir. O espiritismo ele vai inventando algumas coisas relacionadas a quem segue a religião espírita. E a Kardec afirmava que, em regra, a ciência não vai desmentir o espiritismo. Se um dia desmentir, quem vai ter que mudar é o espiritismo? Você está dando crédito para a ciência terrena. Ela vai ter que consolidar o que o espiritismo falou. Pode desmentir o que o espiritismo falou, se desmentir. Por causa das células tronco. O Gradualismo, na Evolução do Mundo, ele explica as células tronco em 1950. Começou a ser estudado pela ciência em 1960 e foi comprovado em 1980. Ele explica em um capítulo certinho a respeito da célula tronco. Então, com o tempo, não temos que ter raiva da ciência terrena. Ela segue o ritmo que tem que seguir. É devagar, mas é sólido. Nós não vimos um físico inglês na Universidade da Inglaterra explicando dimensões paralelas. Perder as portas? Então, aos pouquinhos vai evoluir. Aprendemos tudo? Claro que não. Os próprios espíritos explicam que existem muitos procedimentos que ainda não são possíveis de explicar. Até mesmo por falta de terminologia,
Faltam palavras para explicar algumas coisas. Ele é um pouquinho. Ele adverte cada caso, qual escrito adverte? Cada caso possui sua especificidade. Cada caso. Ele explica que o seja do mundo é um caso considerado médio, um procedimento comum. Um espírito que já atingiu um pouquinho a programação, análise do duro, mas já conseguiu atingir uma programação de vida. Não é nem perfeito, nem deliberadamente mal. Procura no próprio lar manter uma vida correta e digna. O casal não é nenhum, né? Pode ficar mal, mas também é instituído. O próprio seja muito também. Ele explica que os espíritos envolvidos fazem todo esse procedimento sem nenhum auxílio. Bem desenvolvido, mentalmente, sem nenhum auxílio. Faz todos. Não, o filho. O filho. Ele tem um controle da mente total. O controle da mente total, eles mudam a forma dele. Entendeu? Ele pode até complementar, ele pode até aumentar, diminuir. Controle total. Bem desenvolvido. Os espíritos desenvolvidos, eles não tornam mais denso o corpo dele para chegar na nossa dimensão, ou mais sutil para mudar de dimensão, para mudança de plano. Para reencarnar na nossa, ele também faz isso sozinho. Você fala assim para ele, evoluir. Muito evoluir. Bem desenvolvido. Vai fazer sem auxílio. E quanto mais evoluído, menos auxílio. Novamente vemos aqui a questão da evolução como chave libertadora do espírito. Quanto mais evoluído e consciente são os atos, maior a liberdade. E quanto menos, mais trabalho vai dar. Obviamente. O desenvolvimento celular do embrião é mecânico, seguindo o molde mental dos seres humanos, recebendo a influência magnética, o auxílio dos espíritos construtores, que auxiliam na formação do corpo físico. Ou seja, se desenvolve automaticamente. Quem tiver a paciência e a vontade de evolução dos mundos, vai ver que o nosso espírito, nós vamos estudar, pegar uma dica de estudar só a evolução do espírito, de lá do unicelular até o homem. Vai entender que nós começamos, o nosso espírito, o automatismo começou lá nas células pequenas, aumentando na escala. Começou lá no mineral, no vegetal, esse espiritual, para animais mais complexos, evoluir, até chegar no estágio do homem. Então isso ocorre de forma automática, assim como quem vem na palestra no tio sabe explicar, porque estudando, estipulando, sem ter que pensar. Já consegue, já coordena tudo isso de forma direta, automatismo. Isso vai se ter um movimento. Não sei se vai ter que ver tudo não, gente, tem que encerrar. Não só ver mais essa questão aqui. E o corpo espiritual do ser humano, onde ele fica? Regra geral. Por quê? Porque cada caso é um caso. Em razão de nossa escala evolutiva. Por quê? Porque a nossa escala mental, nós não temos um controle inconsciente mesmo. O autocontrole da mente. O corpo espiritual, o espírito, ou seja, a pessoa, permanece dentro da mãe durante 9 meses. Esse é o caso geral. Ah, tem medos que não é outra coisa. Tem, porque tem os casos. Esse é o caso geral, regra geral. Como nós vamos ver, uma criança desencarna. O Allan Kardec, os espíritos, de forma geral, fala que no mundo espiritual vai assumir novamente a aparência do adulto. Mas é para quem tem um desenvolvimento mental, intelectual, de conseguir coordenar sua forma física para assumir a forma adulta. Quem não tem, vai ficar criança. Então, regra geral, nós ainda não temos essa escala, esse controle total da mãe. Então, o espírito permanece ali. O corpo espiritual envolto pelo campo mental funciona como molde para o desenvolvimento das células, enquanto que o espírito, ou seja, a pessoa, permanece inconsciente, apesar de estar suscetível às vibrações, tanto de amor quanto de ódio, que são registradas somente. E a ciência já fala isso. A influência que tem externa sobre o feto influencia no desenvolvimento dele.
Ele está de forma inconsciente, não está racional, ele está recebendo todas as informações. No momento do nascimento, grande parte do procedimento de ingresso na matéria está completa, porém, conforme ensinam os espíritos superiores, a reencarnação é completada aos 7 anos de idade. Até os 7 anos, a produção do sangue independe da mente. Isso quer dizer o quê? Faz raciocínio completo, inverso. Aos 7 anos, a formação do sangue passa a obedecer unicamente a mente do indivíduo. Então sua mente determina a fabricação do sangue? Sim. Então, meio de tudo. Nós somos um pequeno Deus para o nosso corpo. Cada célula é um pequeno princípio espiritual. Nós vamos estudar isso. Aos 7 anos termina. A partir dos 7 anos, só a mente passa a viver seu corpo simplesmente. Coincidentemente, eu terminei dos estudos do colegial, é quando fecha a moleira, né, que chama? Que até aos 7 anos a criança tem um espaço, as placas não estão prontas. Os 7 anos juntos, e termina a reencarnação. Então é uma influência dessas pessoas. Sim, a mente controla a produção do sangue, a mente controla tudo. Na de casa não trouxe, porque eu sabia que ia nos passar. Então, aqui não seguir aqui. Os exercícios mentais. Está tudo lá. Vou pegar um só para falar. Evangelho no lar. Quem está lendo Evangelho no lar? Sentiu alguma diferença? Na harmonia do lar, na tranquilidade? É espetacular o efeito do Evangelho no lar. Ele ajuda mesmo. Como eu falei para vocês, eu não posso aqui nesse curso narrar o que acontece na outra dimensão relacionada aos espíritos inferiores. Apenas saibam que ele é um remédio. Você toma muito pequenininho, 10 minutos na semana. Escolhe um dia, 1 hora, para reunir a família. Só eu, meu marido e minha esposa. Tudo bem, vocês dois se reúnem para ler uma mensagem, ler o Evangelho, fazer uma prece, agradecer. Porque nesse dia, seus anjos da guarda, seus amigos espirituais vão te visitar. Está determinado. Todo dia, aquela hora, eles vão se reunir. Vão lá. Porque naquele momento você altera a sua vibração mental, já ajuda a limpar a mente da casa e eles se sintonia com isso. Então eles sabem que aquele é o momento de auxiliar vocês. Então eles vão mesmo e auxiliam. Quando nós estamos vendo aqui a questão da festa da mãe e dos pais no inferno, para quem está grávida, então, já não dá a obrigação. Né? Eu não acredito nisso tudo. Tudo bem, mas prejudicar não vai. Né? Rezar 10 minutinhos na semana. Não vai prejudicar. Então não recomendo fazer. Dá para colocar uma aguinha para tomar depois, né? Para tomar água, toma depois. Nós vimos a mensagem das águas.
Nós